Amigos podólogos, venho lhes trazer uma mensagem sobre a regulamentação do exercício da profissão de podólogo. Está para ser votado no Senado Federal o PLC 151/15, que trata sobre o exercício da nossa profissão. Queremos expressar, e eu particularmente deixo aqui o meu total apoio ao PLC 151/15, exatamente com o texto que foi aprovado pela Câmara Federal e depois passado para o Senado e feitos os ajustes por parte dos senadores e ouvindo doutos advogados ligados ao Senado e à Câmara dos Deputados, passando principalmente pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, que verifica possíveis inconstitucionalidades. E lá, o nosso projeto de lei foi aprovado porque ele está de acordo com todos os preceitos da nossa Constituição. O único artigo que foi vetado em 2015 pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, foi que no texto original existia um artigo criando o Conselho de Podólogos. E por decisão do STF, já está muito claro que não é possível, é inconstitucional se criar um conselho de uma profissão, Conselho Federal e os conselhos regionais, por meio de projeto de lei. Essa criação deve partir do Executivo. E também porque no Senado Federal, para ser aprovada a nossa profissão, para ser regulamentada, para o projeto de lei ser aprovado, ficou decidido pelos senadores que nós, podólogos, deveríamos encontrar um conselho que nos abrigasse até a regulamentação da nossa profissão, quando aí então passaríamos a lutar para termos o nosso próprio conselho. A necessidade de um conselho para a regulamentação de uma profissão na área da saúde, ela se faz porque, uma vez regulamentada, essa profissão precisa, ou o exercício dessa profissão, precisa de uma fiscalização. Não é admissível termos uma profissão na área da saúde, algo muito importante, que uma profissão exista sem a regulamentação, que tenha um exercício profissional sem um conselho que fiscalize o exercício dessa profissão. Algumas pessoas dizem que essa fiscalização se faz por parte da Anvisa. Estão erradas. A Anvisa, ela fiscaliza, ela cria normas e os agentes sanitários dos municípios fiscalizam toda a parte de biossegurança dentro dos consultórios e das clínicas de podologia. Mas o exercício profissional, ele necessita de uma regulação e de um conselho para poder ter o seu exercício. Outra informação que estão passando de forma errada é que os podólogos estão sendo nivelados por baixo. Isso não é verdade. Também existe jurisprudência que, quando se cria ou se regulamenta uma profissão, não podemos deixar de lado aqueles que já vinham exercendo essa profissão, ainda que fossem práticos. Isso aconteceu com a fisioterapia, isso aconteceu também com a odontologia, onde práticos tiveram seus direitos preservados, direitos de atuarem como outros profissionais que já estavam chegando no mercado. E até porque, a partir daquele momento, deixava de existir
os cursos profissionalizantes que criavam ou que colocavam no mercado esses profissionais. No nosso caso, passa a existir apenas os cursos técnicos de podologia e os de graduação em podologia. Outra mudança importante que aconteceu é que, no projeto de lei que chegou ao Senado, dizia que os técnicos de podologia deviam responder aos graduados. Então, se o texto for aprovado, como algumas pessoas estão pedindo, do jeito que ele chegou ao Senado, os técnicos de podologia deverão, então, se submeter aos graduados em podologia. E essa mudança foi feita a pedido dos podólogos, e todos nós também participamos dessa mudança. Os senadores acataram, e então, hoje, o texto está de forma que técnicos e graduados em podologia atuam ou atuarão no mercado sem ter sem um estar respondendo ao outro. Estarão com a mesma possibilidade de abrir seus consultórios, clínicas, e não necessitarem de uma supervisão de profissionais acima deles. Então, tudo isso é muito importante para dizer que nós temos um respaldo jurídico de advogados que entendem profundamente a Constituição, esses advogados da própria Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e que leu nas entrelinhas, analisou nas entrelinhas o nosso projeto de lei, e é importante dizer que ele, uma vez aprovado pelo Senado, voltará à Câmara para uma revisão, e essa revisão passa novamente por um pente fino sobre a constitucionalidade do nosso projeto de lei. Portanto, vamos nos unir, não vamos nos deixar levar por ideias que estão chegando muito recentes e que não acompanharam todo o processo, toda a discussão desse processo, que já ocorre desde o ano de 2005, que não foi feita da noite para o dia, que não foi feita sem muita reflexão, sem muito debate e chegando a acordos com toda a classe da podologia nesses anos. Talvez podólogos mais recentes não tenham conhecimento disso, porque, infelizmente, a história da podologia muitas vezes não é contada. Mas nós devemos, cada vez mais, estudarmos a história da podologia, seja antiga ou seja atual, para podermos realmente opinar de forma sem paixões e sim com muita razão. Por isso, pessoal, conclamo a todos o apoio ao projeto de lei 151/15, que a qualquer momento será votado no plenário do Senado Federal. Peço a vocês também, que nos apoiam, que façam uma imagem como esta, que vocês estão vendo. Vocês estarão recebendo da Associação Brasileira de Podólogos, que foi a associação que entrou com o projeto de lei junto com o deputado José Mentor em 2005, e que desde 1964 tem uma história de luta na podologia brasileira, em prol da podologia brasileira. Então, façam uma imagem colocando que vocês apoiam o projeto de lei 151/15 e com o selo da Associação Brasileira de Podólogos. Aqui, no meu caso, coloco também o selo da Associação Ibero-Americana de Podólogos, ou de Podologia, porque sou o atual presidente dessa associação, que tem por finalidade unir e buscar elevar o conhecimento científico e técnico da podologia latino-americana e ibero-americana. Então, pessoal, tem aqui o meu apoio total
ao PLC 151/15, do jeito que ele está hoje, até porque ele voltará à Câmara dos Deputados para possíveis revisões do que foi alterado no Congresso, no Senado Federal, pelos senadores, uma vez que o projeto de lei é da Câmara dos Deputados e o Senado apenas foi revisor. Então, depois disso, sim, é que ele irá para a sanção presidencial. E uma vez que o nosso projeto de lei tenha se tornado lei, terá um outro passo, que é o do Executivo criar os organismos e a forma de como vai ser implementada essa lei para ela poder vigorar em todo o território nacional. Deixo aqui o meu grande abraço a todas e todos vocês, podólogos, nós que defendemos a nossa classe e que cuidamos dos pés dos cidadãos brasileiros. E vamos lutar também por uma podologia dentro do Sistema Único de Saúde, uma podologia dentro do SUS, acessível a todos os cidadãos, a todos os filhos da nossa pátria, filhos e filhas da nossa pátria. Um abraço, pessoal, e até qualquer momento.